enriquecedores. Lição 6, o caminho. Diante do turbilhão de problemas e conflitos, aturdido e receoso, a um passo do desequilíbrio, indagas sem diretriz, onde a estrada para seguir. Qual a conduta a adotar? Certamente, todo empreendimento deve ser precedido de planificação, de roteiro, de programa. Sem esses fatores, o comportamento faz-se anárquico e o trabalho se dirige à desordem. A experiência carnal é uma viagem que o espírito empreende com os objetivos definidos pela divindade, que a todos reserva a perfeição. Como alcançá-la e em quanto tempo depende de cada viajor. Multiplicam-se os caminhos que terminarão por levar à meta. Alguns conduzem a despenhadeiros, a desertos, a pantanais, a regiões perigosas. Outros se desdobram convidativos e repletos de distrações, prazeres, comodidades, engodos, passagismo. Opa! Bom dia. Passadismo. Poucos se caracterizam pelos esforços que devem ser enviados para conquistá-los, vencendo etapa a etapa as dificuldades e impedimentos. Uns levam à ruína demorada, que envelhece e infelicita. Várias dão acesso à glória transitória, ao poder arbitrário, às regalias que o túmulo interrompe. Jesus, porém, foi peremptório ao asseverar: eu sou o caminho, informando ser a única opção para chegar a Deus. Se te encontras a ponto de desistir na luta, intenta-o outra vez e busca Jesus. Se te abastestes e não tens ninguém ao lado para oferecer a mão, recorre a Jesus. Se te sentes abandonado e vencido após 1000 tentames mal-sucedidos no mundo, apelas a Jesus. Se te disparas perdido e sem rumo, apega-te a Jesus. Se te desfrontas com impedimentos que te parecem intransponíveis, procura Jesus. Se nada mais esperas na jornada, recomeça com Jesus. Se avanças com êxito, não te esqueça de Jesus. Se estás cercado de carinho e amor, impregna-te de Jesus. Se a jornada se te faz amena, agradece a Jesus. Se encontras conforto e alegria no crescimento íntimo, não te separes de Jesus. Se acreditas na vitória que antevês, apoia-te em Jesus. Se te sentes inundado de paz e fé, Jesus está contigo. E ela finaliza: em qualquer trecho do caminho da tua evolução, Jesus deve ser o teu apoio, a tua direção, a tua meta, tendo em mente que através dele e com ele te planificarás alcançando Deus. O mais são ilusões e engodo. Não te equivoques, nem enganes a ninguém. Que assim seja. Então vamos agora entrar em contato com esse nosso irmão maior, Mestre Jesus, e criar um diálogo com ele. Mestre Jesus, agradecemos por mais essa manhã dominical, estarmos aqui, dar prioridade a esse início de dia,
a esse autoconhecimento, essa autoiluminação, trabalhando as mensagens, as boas novas vindas do Senhor, e que a paz seja uma resultante em cada consciência aqui presente, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, hoje eu trouxe um livrinho que é pertinente ao estudo de hoje, né? O título do livro é Evangelho e Vida, mensagens de diversos espíritos recebida no Lar de Teresa. Esse Lar de Teresa é um centro que tem lá em Copacabana, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, numa sala lá daqueles prédios. Uma vez eu quase lá, eu devo ter outros livros. Você foi lá? Eu ia, não, acabei não indo. Eu ia lá, acabei não indo. E aí, mas eu tenho esse livro de lá, tem outros também, porque uma vez eu fui, esse livro aqui não é tão antigo comigo. Então, a lição 32 desse livro é Queixas e Reclamações. Irmãos, não vos queixes um dos outros. Jesus. Está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 11. Queixas, onde se situe, será sempre sintoma de desequilíbrio do sentimento. Interessante. Requisitando atenção para trato imediato, sem o que se transformará em porta aberta à obsessão. Vou repetir aqui, que isso aqui foi muito pessoal. A queixa, onde se situe, será sempre sintoma de desequilíbrio do sentimento, requisitando atenção para trato imediato, sem o que se transformará em porta aberta à obsessão. Psicólogos existem que defendem a necessidade da criatura sofredora ou revoltada colocar para fora tudo o que lhe ergue no campo íntimo como espinho cruel, negando-lhe a possibilidade de ser feliz. No entanto, bem antes deles, o apóstolo Tiago recomendava: irmãos, não vos queixe um contra os outros. É absolutamente certa a premissa de que ninguém deverá guardar na intimidade da alma o cacto das amarguras, nem juntar dentro do coração as lágrimas doloridas das desilusões, transformando-as num mar lodoso onde os melhores sonhos vêm a naufragar. Guardar mágoas, requentar sentimentos, amordaçar os impulsos dos sentimentos dolorosos é como se deixássemos um vaso de fel trancado dentro do coração. Entretanto, há um canal pelo qual podemos deixar fluir todas as lágrimas amarguradas, sem que contaminemos nem a própria alma, nem a alma dos que de nós se acercam. Este canal é a prece. Pela prece, deixamos correr o rio caudaloso do nosso pranto e por abençoado mecanismo criado pela divina misericórdia, receberemos ainda por esse canal a água pura da consolação, que é levada a todos os escaninhos ou esconderijos do nosso ser sofredor. Nos caminhos em que as incompreensões te espancarem a alma, enodeando ou envolvendo o teu psiquismo, ergue a tua prece dolorida, mas sincera, aquela prece que nasce do fundo de tuas mais vibrantes emoções e deixa que tuas lágrimas corram livremente. Fala com o Pai, o nosso Pai. Conta-lhe tudo, abre a tua alma ao seu olhar, confia-lhe todas as coisas que te agitam, desconsolando-te, e guarda
a resposta do céu e aguarda a resposta do céu. O brando perfume do amor celeste te envolverá e recordarás que todos os que te ofendem são apenas irmãos teus, trazendo no recôndito do ser dores irreveladas, ansiedades que eles mesmos não sabem desvendar ou culpar, que lhes pesam como uma cruz, a qual, por estar oculta, não desperta a compaixão de nenhum sirineu que pudesse ajudá-lo a carregá-la. Tem cuidado, pois, com teus queixumes. Se não atentares bem, eles resvalarão de teus lábios e, como semente, medrarão em outros corações, desnorteando-os, incrementando neles uma sementeira de sombra, semelhante a pardacentas nuvens, ameaçando se converterem em violentos temporais, comprometendo a colheita da paz, pela qual todos nós ansiamos. Vou dar uma parada aqui, porque isso aqui corrobora o que foi dito ontem. Ontem no estudo, não sei se vocês viram, eu fiz um comentário que no livro do Miramês estava ali muito religioso, né? E colocando esse lado da materialização como sendo uma coisa muito difícil e que você tem que ser assessorado pelo espírito superior para boa materialização. E eu coloquei que isso aí cria, sabe, uma dicotomia, dois caminhos assim meio diferentes desse lado mais esotérico para esse lado que o Miramês traz. Porque você fica todo dependente de forças externas para fazer essa materialização. E os esotéricos colocam que a materialização, ela depende, ela é alimentada da tua vibração. Só que a tua vibração, num planeta de provas e expiações, onde o mal ainda está muito acima da média do bem, né? Muito acima do esperado, que a gente cada vez quer diminuir esse mal no planeta, mas o mal ainda está numa proporção alta. Dizem que agora já está caindo e muito, por causa da retirada dos espíritos mais trevosos da crosta terrestre, né? Mas ele coloca que a gente tem esse pessimismo já natural. Tanto é que para colher, para identificar os nossos defeitos, a gente rapidamente acha as nossas virtudes, as nossas qualidades. A gente para e demora para catalogar as virtudes. E dos outros é pior ainda. Os defeitos dos outros a gente rapidinho, agora as qualidades dos outros a gente demora. Isso aí é a falta de hábito de ver o positivo em você. É a falta de hábito de você trabalhar, sabe, o que você tem de bom. E por quê? Porque ele coloca, quando você alimenta o positivo, você está mais predisposto a alimentar essa materialização de boas frequências. Porque a frequência é o teu íntimo e você está criando aquela normalidade do positivismo dentro de você. Eu vejo um pouco diferente isso daí. Mas deixa eu terminar. Pode terminar. Aí ele coloca que quando a gente entra em perturbação de alguns problemas, que todos nós temos problemas, uns maiores, outros menores. Só que quando a gente não está habituado nesse positivismo, em ver o lado superior nosso e dos outros, o lado
mais tétrico, a gente engrandece com uma facilidade maior por causa desse mau hábito nosso. E isso é semelhante a uma tempestade. E é interessante ele fazer essa analogia da tempestade, que ele coloca a tempestade, como a gente conhece fisicamente, as nuvens estão lá negras, a tempestade está rolando, mas fisicamente a gente sabe que depois das nuvens tem o céu azul. Depois das nuvens tem o sol radiante. Só que quando a gente está acostumado nesse pessimismo, a gente não consegue imaginar o céu azul, o sol radiante atrás da tempestade e idealizar. Essa tempestade vai passar. Eu sei que fui eu que criei, porque eu estava me alimentando mal. Mas essa tempestade vai passar e o sol ali vai radiar. E o sol é que alimenta a minha psicosfera. O sol é que vai fazer eu continuar a ser mais positivo. Aquela pessoa positiva passa pelos problemas, sabe, numa vibe muito superior ao pessimista. Então, ele coloca essa analogia para que a gente entenda essa necessidade. E o que é essa necessidade? É entender, sabe, que não somos carne, nós somos espíritos num corpo de carne. E que isso tudo aqui é uma encarnação para a gente experienciar situações. Mas aqui não é o derradeiro, o finalmente. Isso aqui é uma passagem. E a gente não dá essa conotação tão desesperadora às situações, por mais desesperador que a gente possa achar. E entender que atrás dessa tempestade tem um dia, claro, lá o sol radiante. Então, isso ela colocou aqui dessa forma, igualzinho como os ascensionados colocam. Mas fala aí. Com relação ao começo, para mim, eu sempre me vejo, independente do que foi feito de bom, ou de repente eu me vejo como qualidade ou como defeito, eu não vejo muito isso, qualidade no que eu ganho. Eu vejo sempre melhorar o que foi feito. Você parte de uma premissa que você está no zero, mesmo que tenha sido uma coisa ótima que você fez, ou tenha sido uma coisa ruim, e você começa do zero para perder. Então, eu não fico coisa isso. Agora, com relação com meus interlocutores, é que é o problema. Avaliação boa e avaliação ruim. Sempre que a avaliação boa é sempre boa. Sempre que aquela avaliação ruim, eu divido ela em três partes. Ruim, média e média partindo para boa. Pô, meu irmão, até média você vai. Ruim, eu não quero nem interlocução com ele. Eu não quero interlocução com o cara. Aqui mesmo, aqui tem casos aqui de pessoas que eu não conhecia, aí através de comentários que não tem nada, não foram nem comentários feitos a mim, mas comentários em situações que foram feitas, falou merda, na verdade. Eu não quero nem contar. E o cara nem percebeu. Eu sempre, isso aí eu trago desde pequeno. Lá minha mãe chegava e falava muito isso lá, tinha uns amigos lá. Mas teu filho, isso aqui é o Anísio. Meu filho falou que não gosta de tu não, porque tu é muito fofoqueiro, tu vem aqui na minha casa fazer fofoca. Eu chegava e falava pra minha mãe, mas não falava na cara dos caras. Ele nunca vai falar contigo, tu vai falar que tu é fofoqueiro, tu vem aqui na minha casa fazer fofoca, porra. Por mim, eu e você tá tudo bem, mas ele não tem a visão dele. Então eu tenho minha visão. Quando o cara cai nessa métrica de ruim, viva a sua vida do jeito que você quer viver. A primeira impressão que você passou para mim foi péssima. Então segue teu caminho que eu sigo o meu. Agora o cara média e o cara média partindo para boa, você sabe que ele está buscando um campo de melhora. E tem o cara que é bom. Não vejo ele como... até defeitos ele possa fazer comigo, possa ter comigo, mas eu não vejo ele porque o cara consegue ser tão superior e superando as qualidades. Agora, com relação a mim, cara, eu busco sempre o melhor. Tanto no ruim quanto no bom. Então eu não tenho essa coisa de ficar nem exaltando o bom, nem ruim. Você procura sempre fazer o mínimo possível. Isso aí que eu
como você falou, essa visão progressista da vida, Jesus Visão coloca, progressista da vida. Jesus coloca que amar até os inimigos. É. Só que amar não é ficar bajulando. Tem pessoas que passam para o teu lado e falam, porra, não gosto desse cara. Aos inimigos, eu não quero que aconteça com ele o que de repente aconteceu comigo. Então, é isso que eu ia Eu colocar. não quero que aconteça com ele o que aconteça comigo. Esse negócio de espraguejar, de colocar a palavra e mas jogar... infelizmente, a história, ela sempre volta. Mas aí que tá, você está E outra coisa, contabilizando com uma encarnação. Ela atinge pessoas, aquilo que eu falei aqui naquele dia, ela vai atingir pessoas que não tem nada a ver com isso. Por quê? Por causa de uma coisa chamada, infelizmente você tem que buscar uma coisa no mundo, a gente está aqui para isso, para buscar uma coisa no mundo que se chama inteligência. Se chama inteligência, você tem que andar com pessoas inteligentes e você buscar, eu tenho isso Não, mesmo. isso aí é certo. Não adianta você ser ignorante, você tem que viver num mundo que você tem que se adaptar a ser o melhor possível naquele mundo que você está, até quando você está com os bons. Mas o que a gente tem que Pegar entender conhecimento. dessa forma progressista é que aquele cara ali insuportável, eu também já fui. É, verdade. Hoje eu não sou mais. E eu tenho que ter compaixão dele por entender que eu já fui aquilo. Ô, Carlos, compaixão eu tenho. Então, mas aí é que tá. Quando a gente joga a palavra, A história ela se mostra pra cá. não, mas A é linha do tempo não ela é é pra cá, questão não de tem história, é questão de, A linha não, do tempo eu é pra cá. não vou compactuar ou me unir com ele, mas entender que ele está no estado tempo evolutivo dele, dele, no tempo dele. A linha do tempo, cara, ela é implacável, não tem como. Mas aí Sempre que tá, a é retorno, implacável, além do e retorno. você vai estar sempre É. se prejudicando a estar, não, olha, deixa eu terminar, sendo se prejudicando a estar fadado a reencarnar com pessoas assim. Eu acho que faz até parte. Então pronto. Eu acho que faz até Mas parte por quê? disso. Vai Porque fazer tu não parte. aprende a lição. Sabe por quê, ô Carlos? Essas pessoas vão fazer você ser uma pessoa maior. Então, mas aí é que Você tá. tem que ter elas no teu universo para você Mas fazer aí é que você ser uma tá. pessoa maior, Você ser pode, superior. você pode passar pela prova Justamente pela na forma primeira pensamento. prova e não na 14ª prova. Eu acredito que isso sempre vai ter. Não, E quando você vai sempre superando ter, cada não. vez mais, vai tendo, até Sim. para você, nas reencarnações presentes, nas futuras, você ir melhorando cada vez mais em relação Mas a aí é isso. que tá. Reencarnação, a gente coloca essa visão espírita de pagar os pecados, de resgatar débitos passados. Não, é diluir cargas Viver situações negativas. de repente novas que você não viveu, para você ter mais Não, experiência. novas pra é vida. outra coisa. Você viver situações novas que você viveu, viver com pessoas novas que você não viveu, para realmente. Não, as pessoas Te não melhorar. interessam, maluco. As pessoas não interessam. Sabe o que Eu acho que interessa? interessa. Interessa as personalidades. Eu acho que Porque isso interessa. uma personalidade, ela não é assim. Ela está com aquela característica assim. Mas ela não é assim. Aquela característica está com ela enquanto ela acha que aquilo é aproveitável. Quando ela acha que aquilo não é aproveitável, ela vai mudar a característica. Eu acho que por questão de inteligência ela é assim. Ela não Mas é a inteligência dela. É a inteligência Ela dela. não tentar melhorar isso. Mas aí é que tá, ela não procura melhorar porque aquilo ela acha que ela está ganhando ainda. Aquilo cria algum gozo, da fofoca no caso, é um gozo, o gozo que ela tem de passar adiante. Mas com as decepções, ela vai trocar valores porque ela fala, pô, a fofoca está me prejudicando, mano. Então quer dizer, isso tudo são características que ele adotou por isso. Porque ele ainda se compraz com aquilo. Aquilo ainda traz uma satisfação. Depois que ele foi lá, que nem um cara viciado, depois que deu um teco. Mas daqui a pouco quer dar outro teco, porque aquilo passou rápido. Acabou o dinheiro. Não, e também o dinheiro é outra perturbação. Cria toda uma situação para você trabalhar os conceitos. Porra, eu fico viciado nessa bodega, eu tenho que arrumar dinheiro, pegar dinheiro às vezes de forma desonesta e depois eu vou ser preso, daqui a pouco eu sou expulso dos meus amigos, daqui a pouco eu não tenho onde ficar.
porque isso aqui está me deixando. E é isso tudo, a fofoca, o vício da droga química, tudo, todos as más qualidades, né? Vício do álcool também. Do álcool, tudo, é para você avaliar. Você tem aquela característica, mas você não é aquilo. E todo mundo se reforma, todo mundo evolui. Então, quer dizer, mas eu é que troco as minhas crenças, não é ninguém. O pessoal pode falar e eu absorver o que eu acho que é agradável, que é bom para mim, mas é eu que escolho. Então, esse negócio de ficar evangelizando, ficar ali e aquilo, você tem que ir no amor e não naquela forçação de barra. Eu tenho que fazer aquilo. Mas, no fundo, o cara não quer crescer, ele quer ser salvo. Então, por isso que há esse lado do fanatismo, né? Ele quer, eu não posso ir para o inferno, eu tenho que ir para o paraíso. Eu tenho para ir para o paraíso, eu tenho que ser assim. Você não tem que ser bom, nem tem que ser ruim. Você tem que ser você. E os teus conceitos você vai trocando de acordo com as necessidades. Os teus conceitos são a sua personalidade, essa característica que é você. Então, mas aquilo ali não é consolidado. Aquilo ali é temporal. Aquilo ali, enquanto aquilo está te dando um retorno agradável. De repente por um gozo, ou de repente por um lado racional. Então, quer dizer, aquele cara, eu não gosto dele, mas eu fico na minha, porque eu já fui assim. Que coisa desagradável, né? Como eu fui desagradável com as pessoas. E só avaliar dessa forma. Exatamente. Porque aquele cara ali é o meu passado. E qual é o meu futuro? Porra, caramba, se eu acho que aquilo ali é desagradável, é porque aquilo ali já me distanciou. Pô, agora é meu futuro. E eu procurar entender aquilo ali de uma forma a não replicar isso ali na frente, né? Porque às vezes eu não gosto dele, mas eu faço aquilo ali para os outros. Aí vamos continuar aqui. Afirmam os sábios da antiguidade: somos senhores da palavra que calamos e escravos das que pronunciamos. Aí, temos plena liberdade para pensar, mas a liberdade de dizer deve estar condicionada à regra áurea, que recomenda fazer aos outros o que gostaríamos que conosco fosse feito. Lembre-te isso aí, desculpa. Afirmam os sábios da antiguidade: somos senhores da palavra que calamos e escravos das que pronunciamos. Temos plena liberdade para pensar, mas a liberdade de dizer deve estar condicionada à regra áurea, que recomenda fazer aos outros o que gostaríamos que conosco fosse feito. Lembrando que até hoje não surgiu ninguém que nos trouxesse uma queixa ou reclamação para com elas construirmos o templo da nossa paz. Esvazia, pois, os queixumes do teu coração no estuário luminoso do coração divino e segue trabalhando e servindo, amando e compreendendo, porque chegará o dia em que, com Jesus, poderás dizer, repleto de compaixão e vitorioso sobre todo sofrimento: perdoai-lhe, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Que assim seja. Que assim seja. Leitura do Livro dos Espíritos. Parte 2, capítulo 9. Da intervenção dos espíritos no mundo corporal. A pergunta de hoje é 542. A gente entrou no tópico novo semana passada, tá, Carlos? 541, agora também para o 542. Pergunta: estando numa guerra, a justiça sempre de um dos lados, como pode haver espíritos que tornem
que tomem, o partido das que se batem por uma causa injusta. Vou repetir a forma de pergunta. Estando numa guerra, a justiça sempre de um dos lados, como pode haver espíritos que tomem o partido dos que se batem por uma causa injusta? É legal porque a gente coloca esse conceito de justiça colocando esse lado da dualidade do bem, do mal, e a gente às vezes não sabe o que está acontecendo aqui, ali. A gente toma um partido por defender uma situação, né? A resposta. Bem sabeis haver espíritos que só se comprazem na discórdia e na destruição. Para esses, a guerra é a guerra. A justiça da causa poucos os preocupa. Então, eu fico vendo até essa guerra aí da Rússia. Eu sou presidente de um paísinho que tenho consciência, eu não consigo abater aquele cara lá. Eu vou botar o meu país todo a ser destruído. Carlos, o que é ruim disso aí é a mesma coisa de Israel e Palestina. Eles são originários dos mesmos povos, ali do mesmo povo, a mesma nação dos povos. Ali também tem diferença. Ali são irmãos. São irmãos, mas são diferenças de crenças. Ali tem um religioso, o outro lá não tem um religioso. Não. Que ali o religioso já entra pro lado doentio. Ou no Jerusalém? Não, da Rússia. Da Rússia não tem lado religioso. É dividido. Não, da Rússia, a Rússia ali era cristão ortodoxo. Não, mas eu não estou dizendo. O início ali é dominação. Um não queria que a fronteira do Ocidente fosse tão próxima, tão colada, porque se ele fizesse o pacto com a OTAN, já praticamente aquilo ali seria ocidental. Mas tem um interesse também financeiro naquilo. Não, tem muito. Putin, através da quantidade de gás que a Ucrânia e a própria Rússia dão para a Europa, por quê? O gás achado naquela região foi a salvação da Europa. Não, mas sim, mas... Você imagina uma população que há 100 anos vivia de carvão, mineral, mas hoje todo mundo tem gás. Isso tudo. Que a maior parte, 70% dele vem da Rússia. E isso é um acaso? No ciclo espiritual, não. Não, então. Aí quer dizer, o cara que está lá, um paizinho, fala, eu não aguento com aquele ali. Mas aqueles malucos lá vão... Aí ele viu que aqueles malucos lá não vão comprar o barulho por inteiro, vão só dar alfinetadas aqui, ajudar ali no paliativo, mas eles não vão comprar o barulho e o cara deixa acabar, dizimar a população. Eu acredito que isso tudo acontece na egrégora, acontece justamente para quem está dependendo deles, criar uma mente e ser libertado. Mas a gente está numa casa espírita, a gente está levando isso pelo lado. Não, estou levando pelo lado espírita. Mas aí que está. O negócio é esse. Se te pedirem o chapéu, dê também a túnica. Jesus fala. Então, quer dizer, se desapegue. Se desapegue. Então, quem é o carrasco dali? Para mim, os dois. E outra coisa também, o caminho estava crescendo pra caramba. Não, sim, tinha um interesse, mas os dois eram uma coisa só antes. Quer dizer, era só eu, olha só, não dá, eu não vou entrar em guerra com ele porque a metade da população vai morrer, ou mais da metade, ou o país vai se desgraçar aqui. Eu não tenho como chegar no míssil lá. Eu acho que você tinha que sentar numa mesa e conversar. Não, sim, mas conversar sabendo. No pior das situações, eu renuncio e deixo meu cargo ali. Mas isso aí é o quê? É a vaidade, do patriotismo, do meu time do coração, isso sempre vai chegar depois a um ponto, sabe, que tu fica entre a cruz e a espada, e aí tu cai pro lado da violência mesmo. Por quê? Por causa de uma paixão, uma idolatria burra. E botando quem? O teu futrico na reta? Não, o dos outros. Ele vai viajando na Europa pedindo dinheiro, pedindo esmola a todo mundo, mas quem está lá de frente não é ele. Por isso que é fácil falar, eu não baixo a guarda. Lógico, né? É por isso. Vamos ver o Milanês aqui.
Dá tempo e sobra. Era mesmo, não tinha nem mais essa guerra. Na televisão não está passando mais? É porque já está meio Está saturado, né? já está banal o negócio, né? O pessoal E já a outra guerra, ainda tem? tá cheio de guerra aí, mano. Tem guerras declaradas e guerras não declaradas, mas tem muita guerra. Na África, então, meu Deus. Porra. Então, capítulo 32, alusivo à questão 542 do Livro dos Espíritos, lutas humanas. E vamos aqui, então, ao ponto de vista do Milanês a respeito dessa pergunta. As guerras são sempre produtos da incompreensão humana, mas não deixam de ser processos de evolução. Existe, bem o sabes, o karma coletivo da humanidade. Interessante isso, né, mano? Aquilo ali não é por acaso. Botaram eles todos juntos para criar o karma do terror para o coletivo, não só para os dois, né, mano? Que às vezes se transforma em guerras fratricidas ou então em catástrofes inesperadas, em que a natureza cobra dos seres humanos os danos causados. O porvir nos anuncia que estamos quase no fim das brigas entre irmãos, e o tempo nos fala que está para nascer um novo mundo deste mundo velho, onde a paz e o amor serão as leis que deverão dirigir a todos. Diz no Livro dos Espíritos que, quando dois países se encontram em guerra, certamente o vencedor é o que fez cumprir-se a lei. Há muito tempo que o mal se organiza na Terra pela atração dos próprios homens. Bem sabemos que existem espíritos que gostam de discórdia e da destruição. Não se incomodam com a justiça, nem com o amor, desconhecendo as leis do bem e da verdade. Mas Deus não permite que tais espíritos continuem promovendo desordens nas nações, e muitos desordeiros do passado estão hoje lutando e sofrendo para implantar o amor onde semearam discórdias. Existem na Terra dois exércitos, o do bem e o do mal. Porém, no fundo, o do mal trabalha para o bem sem perceber o grande objetivo de Deus. Observamos, pois, o que nos fala Mateus refletindo Jesus. Não julgueis para que não sejam julgados. Mateus 7:1. Mesmo Mateus capítulo 7, versículo 1. Mateus 7:1 pegou mal. Mesmo a esses espíritos que se comprazem no mal, na discórdia entre as pessoas, sociedade e nações, não devemos perder tempo em divulgá-los. Quem pensa e teme o mal não se encontra em condições de fazer o bem. Deixa eu dar uma parada. Não, nada, pode continuar. Não, mas melhor resolver para não ficar interrompendo a leitura aqui. Não, que eu quero que ele anote para mim, Mateus. É Mateus, capítulo 7, versículo 1. Vai, continua, pode continuar. Quem pensa e teme o mal não se encontra em condições de fazer o bem. Constrói e abençoa, ao invés de amaldiçoar. Semeia as sementes da vida e da paz, que algum dia elas germinarão no fulgor dos sentimentos que ordenaram o seu plantio. Não esperes desencarnar para lutar a favor da harmonia. Começa logo, onde quer que esteja, porque Deus está presente em toda parte. Se há espíritos que se comprazem no mal, se existem entidades que somente pensam na vingança e no ódio, há muitos que são obreiros da verdade e do amor. Acima de tudo, Deus é amor. Basta estarmos com Ele para vencermos todas as lutas. Confiemos. Todos os dias tu luta na terra, procura saber lutar, acorda armando-te com o coração e o entendimento. Não deixes lugar
em tua mente para que as coisas negativas tomem conta. Pelo menos esforça-te para melhorar, que os céus não faltarão em teu favor. Deixa eu repetir aqui. Pelo menos esforça-te para melhorar, que os céus não faltarão em teu favor. Onde há duas lutas, a justiça se encontra do lado que Deus permite, e isto basta para a nossa compreensão. Se sofres amando, é o melhor para ti. Se és maltratado nos caminhos da caridade, é exercício para tua compreensão. Se tens dificuldade para perdoar, prossegue, que Deus consolar-te-á em todos os teus avanços, porque o espírito que sofre com Jesus é sempre o vencedor. Mesmo que seja ferido, não firas, maltratado, não maltrate, injuriado, não injurie. Se as guerras não terminaram ainda no mundo, envolvendo todas as nações neste clima de horror e medo, apega-te à oração e faz alguma coisa para a paz, mesmo que seja dentro do teu lar. Isso já é uma grande cooperação. Confia e espera que no fim brilhará o sol da verdade para todos, e as bênçãos do amor surgirão como salário para os que trabalharam para a concórdia. E assim acabamos o estudo de hoje. E aí, tem bastante tempo aí para... Tem tempo pra caramba. Pô, foi rápido. Não, mas não foi rápido, a gente até comentou, não teve muita discussão, né? Pouca discussão. Cadê o Valdemir? Cadê o... Sei lá, diz ele que o Valdemir estava falando ali, cara. Estava numa ligação. Ele estava falando ali. O telefone dele tá numa ligação. Então, vamos lá. Vocês têm Deve ser trabalho. Vamos lá, gente. E aí? Tem alguma questionamento a fazer? Pô, cara, eu não tenho questionamento. Eu tenho uma constatação. Fala aí. Porque esse negócio aí de guerras realmente é uma coisa que é feita em cima de um movimento de lucrar alguma coisa. Alguma coisa eles têm interesse de tirar. Mas aí o problema todo é exatamente esse. Que a pessoa mais importante em todo o universo, não é no planeta, em todo o universo, sou eu. Sempre sou eu. A pessoa mais importante no teu mundo, no teu universo, é você. Mas eu não posso fazer nada sobre a guerra. Não, mas é que tá, você não tem que fazer nada sobre a guerra. Você não tem é que propagar o terror da guerra. Você não tem é que juriar a guerra em si. É deixar eles como problema deles. Não, claro, Então, claro. Mas isso... Mas porque não traz isso, porque Mas- está matando a população que não tem nada a ver com... Não, mas aí é que tá. Mas aqui a lição coloca uma mensagem que é para mim, na minha guerra íntima, para você, na tua guerra íntima, para todos nós, na nossa guerra íntima. Mas a nossa guerra íntima, por pior que seja, é muito pouco em cima daquela guerra. Mas aí o deles não interessam, porque eles estão no tempo deles. A São salvação... Os nossos irmãos. Mas aí é que tá. E aí, o que tu vai fazer se eles estão em guerra? Vou rezar. Aí é uma coisa. Agora, intervir lá, tu vai tirar um partido. E um sempre vai interpretar que você está ajudando mais o outro do que Não, eu não tenho nem como intervir. Então aí é que tá. O problema daqui não é a guerra de lá. O problema daqui é a minha guerra íntima, é a sua A pior guerra que tem é que tua guerra é a sua guerra. A guerra externa, isso aí de repente é tudo ilusório para
a divindade vê qual é a minha atitude nisso tudo. Imagina o que tu ouve na televisão, no jornal, é tudo uma mentira. Nada daquilo está acontecendo. Sei lá, o negócio estranho. Não, Mas de repente é uma ficção que eles A falam. televisão não está nem falando mais nada do jornal. O jornal lê todo dia, não vê nada. Sim, né? mas aí vamos deixar o menos importante, vamos para o mais importante. Vamos ver que aquilo tudo está acontecendo, mas pode ser uma mentira, porque eu não estou vendo. É. E por que eu crio um ambiente de medo, de terror dentro de mim? Por que eu me revolto e falo, pô, os russos são isso, os outros, qual é o outro nome do povo? Ucraniano. A Ucrânia é aquilo. Para que eu estou verbalizando uma situação na qual, pô, de lá para cá, vai ser muito difícil chegar, e se chegar, é o que ele falou, se na hora da violência, é melhor que você morra do que você mate. É melhor que você ame do que você odeie. Então a gente entender isso é colocar Deus como o centro de tudo. Quando a gente não entende Deus, a gente se envolve no particular dos outros. Mas quando a gente entende o que é Deus e que eu sou Deus, eu não me meto no particular dos outros. Esse lado de bem e do mal, e que eu vou para o paraíso se eu for bonzinho, isso aí é crença. A gente nunca sabe quem é o bem e quem é o mal. Então pronto, isso é crença. Você tem a tua consciência. O teu julgamento está na tua consciência. Eu não sei se a Ucrânia é boa, eu não sei se a Rússia é boa. Mas é que Se é má. E você sabe se você é bom ou você é mal? Eu sei. Eu sou do bem. Não, mas aí é que tá. E o que você reverbera com as suas atitudes, todo mundo acha você do bem? Ah, eu já não sei, mas eu sou do bem. Mas aí você tem que Eu sigo o Mestre Jesus. E quando você ameaça uma pessoa com um pedaço de pau na mão, você estava no bem ou você era do mal? Eu era do mal. Mas aí é que tá, mal. entender isso, vamos entender Eu isso. era, hoje Então, em dia eu não sou mais. Mas aí é que tá, aquela mensagem para você foi apagada. E para aquele que passou aquela situação com você, que nem se você for ver, fazer uma analogia, a imagem de um diabo, tu tá passando ali e tá lá um homem meio avermelhado, com chifres, com cauda, com paca de pau, ali e com tridente na mão. Aí tu tá descendo a rua, tu olha aquela figura. Por que tu acha que aquilo é do mal? A família não. Não, mas a maioria das pessoas acham. Não está fazendo nada de mal contra Mas ele. aí é que tá, as pessoas acham. Por causa de quê? Por causa do histórico que criaram em cima daquela fisionomia, daquela figura. É. Você criou um histórico de violência para aquelas pessoas naquela situação. E aí você tem que entender o lado, às vezes, descortês dela, o lado desequilibrado dela, porque ela está tendo uma ação em cima da tua reação passada. E aí é o que a gente conversou aqui, a gente tem que amar compreendendo, eles estão me vendo ainda como aquele Kleber, e não o Kleber que eu acho que eu sou hoje, e por isso eu amo eles. Então isso tudo é tão intrigante, porque a gente tem que estar, sabe, ruminando isso, trabalhando isso, para não entrar para o lado, sabe, da inconsciência. Qual é o lado da inconsciência? É aquele que tu não está centrado. É aquele que você não pegou a luz e botou em si. Pô, qual é a luz? Eles têm uma visão distorcida do Kleber que eu sou hoje. Eles acham que eu ainda sou o Kleber de ontem. Antigamente. E aí, a postura deles dessa forma é coerente, porque eles não acham que eu sou diferente, eu sou ainda o mesmo. E eu vou perdoar, eu os amo, porque eu fiz isso na cabeça deles. Então, essa luta que a gente tem que ter com a gente mesmo é isso.
É tirar a vaidade de dentro do nosso coração, o egoísmo de dentro do meu coração e entender os pormenores do coletivo à minha volta, porque ele tirou aquela atitude porque ele está querendo tirar proveito de alguma coisa e ele está vendo o material e não está vendo Deus. Ou porque ele está me vendo como uma pessoa que cria uma ameaça a ele em cima de uma atitude que eu tive. Então isso tudo é um tipo de situação que eu tenho que entender o comportamento dele, amando, perdoando, porque fui eu que criei aquilo que hoje reverbera, volta para mim em cima de uma atitude minha passada Lá atrás. Mas eu também não acho justo eu a vida toda ficar tomando marretada de uma coisa que eu fiz lá atrás, sendo que fizeram bem pior comigo. Mas isso aí não é você que vai fazer. Isso aí não é você que vai fazer o julgamento, pô. Você está fazendo o julgamento de a você. gente está aqui numa casa espírita. Você está sendo o teu julgador? Porque Deus é que tem que saber disso. E você está tomando como vida principal essa vida que tu está tendo agora, uma encarnação. Você não está avaliando que teu espírito já teve milhares de encarnações, milhares de tipos de vida. E que essa vida está vindo aqui, essas situações estão vindo aqui, não é para te humilhar, é para te transformar. Não é para me humilhar, não estou me sentindo humilhado. Não, sim, mas você colocou situações que... Eu estou colocando a situação mais principal que eu tive problema foi a pessoa que mais me humilhou. Não, mas aí é que tá. Me jogou dentro de hospital. Me jogou dentro de hospital, eu estando bom. Você acha que estava bom? Escuta só uma coisa. O mundo que a gente vive, Carlos, foi isso aí no começo. É de provas mas e expiações. Mas eu perdoo. Então, escuta só. O mundo que a gente vive é de provas e expiações. E a nossa vida é uma fórmula. Provas e expiações. E a nossa vida é causa e consequência. Tudo que a gente está sofrendo, inclusive isso aqui, é consequência de algum ato errado que você fez lá atrás. Não. Eu estou usando isso aqui porque é uma situação totalmente diversa a mim. Eu sou um cara ativo, 100% ativo. Eu sou conhecido como, dá licença, como andarilho de Santa Cruz. Eu não sou preguiçoso. Eu vi um cara receptivo a mim. Eu sou conhecido como... Então tá, você velho. Então o que acontece? Isso é um corte de perna para mim, a mesma coisa. Então isso foi consequência de algum ato meu que eu fiz errado lá na frente. Então a partir do momento que você não tem essa visão, que o que está acontecendo contigo, que você está sofrendo, é consequência de alguma coisa errada que eu fiz lá atrás, alguma coisa errada que eu tomei lá atrás, não adianta que eu não tenha mudança para você. Principalmente na forma que você reconheci, filho. Peraí, olha só. A encarnação não é para você pagar pecado. Ele colocou ali de uma forma como é um resgate. Não, eu tô falando você não. veio aqui mas olha só, você veio aqui para diluir cargas negativas que estão dentro de você. Eu não coloquei como resgate, não. Situações adversas ao teu querer são criadas para quê? Por que te botaram num hospital onde você achou que você está são, você não está doente? Por quê? No outro dia eu saí. Não, mas por que tentaram fazer isso? Porque me acharam uma ameaça. Mas é que tá, Deus é que fez isso. Alguma pessoa foi lá e te levou? Foi. Mas Deus criou aquela pessoa. Se não fosse aquela pessoa, seria outra. Mas alguém iria ter que fazer aquela situação para você entrar em perturbação. Nos últimos meses até eu fui parar no hospital 2 vezes. Mas aí é que tá, você é criador do teu mundo. Você não tem que colocar a culpa do que acontece nos outros. Deus usa os outros para materializar o que você está pedindo. Aí você fala, eu não pedi isso, eu não pedi para ir para o hospital, mas o teu íntimo, inconsciente, está pedindo reforma. Entendeu? Aí quer dizer, isso tudo não é aquela pessoa culpada, é Deus.
E aí você tem que entender. Eu não posso culpar Deus. Não, você tem que falar, eu não vim aqui fazer a minha vontade, e sim a do Senhor. E aceitar. Foi o que eu fiz. Mas você está criando mágoa. Não estou Sim, criando mágoa, não estou criando mágoa. Lógico Eu estou que não. querendo te dizer o seguinte, eu passei por isso, eu perdoo essa pessoa, até amo, além de perdoar, até amo, que é a mais próxima de família. Sabe o que é o perdão? Estou perdoando agora. O que é o perdão? Perdão incondicional. Não, o problema do perdão, sabe qual é o problema do perdão? Sabe qual é o ápice do perdão, o melhor do perdão? É não perdoar. Sabe por quê? Quando você entra no conceito do perdão é porque você tem uma mágoa. E você fala, eu a perdoo, mas aquela mágoa existe dentro de você porque você está querendo. Quando você fala, eu não preciso magoar, que eu não acho que ela me fez nada de mal. Então o ápice do perdão é não perdoar, é não criar essa animosidade. Então, quer dizer, quando eu falo, eu a perdoo, você tem mágoa no coração. Posso até ser que tenha. Não, com certeza tem. Mas eu perdoo essa pessoa. Eu perdoo. Mas aí é que tá. Você não precisa falar para mim, para ele, né? A tua atitude é que vai dizer. Eu perdoo essa pessoa e eu amo essa pessoa, porque essa pessoa que é mais próxima de parentes de mim. Amar e perdoar é céu e inferno, é diabo e Deus. A gente não pode chegar e ficar usando essas palavras de coisa vã. Não estou usando não. Não, tá. Não estou. Quando Tô você de não coração. falar, não, mas quando você não precisa provar para mim. Quando Prova você pra você não mesmo sem falar, falar nada. sem falar nada e agir de uma forma que todo mundo fala, o Kleber mudou, o Kleber é uma pessoa boa hoje. Aí você está falando sem precisar abrir a boca. Quando alguém falar... As atitudes, elas expressam mais em você e na tua vida do que de repente na tua vida. Não adianta você falar. Deixa os outros falarem para você. Que você Deixa tá os bem. outros perceberem. Vamos lá, 10 horas, gente. Então vamos fazer a prece final, vamos Vamos fazer a terminar. prece. Então vamos elevar de novo. O a meu nossa- está 58. Aquele ali está um pouquinho adiantado mesmo. Vamos elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus e voltar ao colóquio. Mestre Jesus, mais uma vez agradecemos por esse banquete espiritual aqui formado e que todos, encarnados e desencarnados, possam ter se nutrido desse alimento bom e que a paz seja resultante desse encontro aqui entre irmãos. E por esse encontro só temos a agradecer ao Pai, Criador de tudo e de todos, rogando muitas graças a Deus. Que assim seja. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a provação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo, serve, segue e não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói, se te aceitas como és, Deus te fará feliz. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça
os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a provação chegou, acata-lhes os ensinos, sê fiel a ti mesmo, serve, segue e não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói, se te aceitas